Graça e paz, amados irmãos e irmãs, com alegria nós estamos com você nesta manhã, uma manhã muito especial, uma manhã de Páscoa, em que nós celebramos hoje a paixão de Cristo. E nós queremos que você possa receber uma mensagem muito especial ao seu coração. Esteja aí junto com a sua família, vamos juntos adorarmos o nome do Senhor, aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E nós queremos que você louve a Deus conosco. Teremos um momento agora de louvor, de adoração e esperamos que você possa também adorar o nome do Senhor. Logo em seguida nós ouviremos a palavra de Deus. O pastor Washington vai estar ministrando uma palavra muito especial ao nosso coração. A Páscoa é o caminho de redenção. E como é que nós temos respondido à mensagem que o Senhor trouxe através da cruz, quando ali Jesus morreu para nos salvar. Esperamos que esse seja um tempo também de reflexão, um tempo de crescimento espiritual diante da presença de Deus. Nós agradecemos a presença de todos aqueles que nos assistem nesta manhã, você que é membro, você também que não é membro da nossa igreja, você está convidado também a estar conosco ali na rua Boturoca, 268, logo quando terminarmos esse tempo de quarentena, vamos estar lá juntos celebrando o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que tenhamos um culto muito abençoado, eu tenho certeza que será para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, querida igreja, amém? Estamos aqui reunidos para trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz, para trazer à memória a paixão de Cristo. Esse sacrifício que garantiu a remissão dos nossos pecados, esse sacrifício que garantiu a nossa reconciliação com o Pai. Por isso, nesse momento, eu quero te desafiar a louvar com uma intensidade um pouquinho maior. Quero te desafiar a colocar o seu coração nessa ministração. Sei que às vezes dentro de casa pode ser estranho cantar, levantar as mãos, mas se for vergonha, se for qualquer tipo de barreira, que caia agora em nome de Jesus. Entregue o seu coração, o seu ser ao Senhor nesse momento, amém? Eu sei.
sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada
nome de Jesus, do casa de cada um, do secreto de cada um, tenha subido um aroma agradável e suave ao Senhor, Pai. Que no nome de Jesus nós sejamos abençoados agora pela palavra que será ministrada. Que no poder do seu nome ela impacte nossa vida, encontre terreno fértil e que a gente consiga viver na verdadeira liberdade que o seu sangue, que o seu sacrifício trouxe pra gente. No seu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém, igreja. Sejam abençoados. Que no nome de Jesus tenha sido um momento especial com você, com a sua família. E que no poder do nome de Jesus você receba agora a palavra de coração aberto e com alegria. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, nesta sexta-feira, nessa Páscoa, sexta-feira da Paixão. Que ao compartilharmos uma porção da palavra, que Deus possa abençoar as nossas vidas, aí na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem, que Deus possa realmente falar muito ao nosso coração. O meu desejo é que você esteja em paz, mesmo em meio a tantas tribulações, a momentos de privação, que esta manhã nós possamos refletir sobre esta, que é uma das datas mais significativas do cristianismo. O Natal é importante? Claro que é importante, nasceu o nosso Salvador, mas a Páscoa, ela tem um significado tão importante quanto tudo aquilo que Deus deixou para nós. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura de um texto que nós vamos projetar também para que você possa acompanhar, que está no Evangelho, na verdade, de Lucas, o médico, evangelista Lucas, a partir do capítulo 18, Lucas 18, dos versículos 31 a 34. Diz assim esta passagem bíblica: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Que Deus possa nos abençoar nesta palavra e que seja este nosso momento de comunhão também. Quero convidar você para orar junto comigo. Meu Deus, nosso Pai, que o Senhor possa abençoar esta palavra, esta porção que lemos, que seja viva, Senhor, que seja o momento, ó Deus, onde nós crescemos um pouco mais diante da Tua presença. Abençoa, Pai, a minha vida, tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que o Senhor possa, Pai, me usar como instrumento de bênçãos neste momento. Nós oramos em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos. Amém e amém. Amém. Queridos, esse texto, ele é muito pertinente, e outros que eu vou utilizar também, para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre este momento que estamos vivendo de Páscoa, como igreja, como corpo de Cristo. Interessante, nós vamos compartilhar que Jesus, ele chamou os 12 para uma conversa. Isso é muito interessante. Por que será que Jesus chamou os 12 para conversar? Creio eu que ele não queria que ninguém ficasse à parte do que iria acontecer com ele. Ou seja, ele, na sua imensa sabedoria, comunicou a todos os discípulos, como quem dizendo: olha, eu quero que ninguém fique de fora disto que vai acontecer comigo. Agora, todos nós sabemos que a crucificação de Jesus já era um assunto que já estava no coração de Jesus, não apenas
como um ato, um momento que iria acontecer com ele no futuro. Mas toda a sua trajetória, todo o seu ministério, a morte, não é? A crucificação, Jesus já sabia que isso ia acontecer com ele. Então, neste momento, Jesus chama os seus discípulos para perto dele e comunica aquilo que os próprios profetas haviam dito já há centenas e centenas de anos atrás. Então, ele deixou muito claro o que iria acontecer com ele. Há uma segunda passagem muito importante nesses versículos, quando Jesus diz o seguinte: estamos subindo para Jerusalém. Ora, neste momento, Jesus estava ali em Cafarnaum, onde foi praticamente grande parte da sua vida. Depois, ele se mudou para Cafarnaum. E é neste momento, quando ele diz para os seus discípulos: nós vamos sair daqui de Cafarnaum e nós vamos subir, nós vamos até Jerusalém. Por que é importante mencionar esta viagem de Cafarnaum até Jerusalém? Porque eu entendo, queria compartilhar isso com vocês, que a crucificação de Jesus não foi apenas uma manhã e uma parte da tarde, ou seja, começou às 9 da manhã, onde ele foi crucificado, e esse momento finalizou às 3 horas da tarde. A crucificação de Jesus foi um processo, ou seja, isso vem sendo trabalhado no coração de Jesus durante muito tempo. E a última viagem que ele fez, saindo dali da sua cidade onde ele morava até Jerusalém, foi um processo, foi uma caminhada. E eu quero compartilhar algumas coisas interessantes nesse processo de caminhada de Jesus. Para que vocês tenham uma ideia, Jesus, nesse período desta viagem, ele poderia sim, foi uma das opções que ele tinha, passar por Samaria. Mas ele pediu para que alguns discípulos fizessem como se fosse um momento de perceber se era possível eles ficarem hospedados ali, mas os discípulos foram rejeitados. Claro que havia toda uma separação entre os samaritanos e os judeus, e todos aqueles que estavam a caminho de Jerusalém, praticamente eles eram impedidos de passar por Samaria. Então Jesus decidiu fazer um caminho como que pelo Rio Jordão, às margens de Samaria, dando uma volta. E é nesta caminhada onde ele demoraria aí 3 dias de um sol escaldante, de uma viagem realmente bastante cansativa, não é? Ele realmente não desistiu desse propósito. E é nessa viagem que ele estava fazendo, ele passou por uma cidade muito conhecida, de Jericó, aquela mesma cidade que foi conquistada por Josué quando ele estava a caminho da terra prometida, aonde Jesus também passou o Rio Jordão e chegou então até a cidade de Jericó. É nesta viagem, é nesta caminhada para a crucificação, que foi um processo aonde Jesus se encontra ali, como está relatado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, 41 e 42, ele se encontra com um mendigo. E esse mendigo começa justamente a clamar por Jesus, sabendo que ele estava passando por ali. É neste momento que Jesus abre um diálogo com este mendigo e pergunta: o que você quer? E esse mendigo não pede nada material, não pede nenhum bem, e ele diz assim: eu quero ver. E Jesus disse: a sua fé te salvou, e ele foi curado. Olha que coisa impressionante, neste processo, neste caminho para a crucificação, já sabendo Jesus que iria isso acontecer, ele também cura pessoas nesse processo até Jerusalém. Um outro fato, um outro momento também, uma outra narrativa muito importante, é que lá em Jericó, Jesus também tem a experiência com Zaqueu. Zaqueu, ele vai até a casa, e ali naquele momento há salvação naquela casa, há um milagre, há um processo de cura também na vida de Zaqueu e todos da sua casa. Olha que interessante, no caminho, no processo da crucificação, Jesus ainda faz uma parada e entra na casa de um pecador, e ali há um milagre. Veja que a crucificação também neste processo foi importante para a vida de muitas pessoas. E aí o texto continua, a narrativa de Lucas 18, e Jesus diz o seguinte para eles, para os discípulos: e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do seu filho
não é? Filho do homem, se cumprirá. Olha que interessante isso. E diz lá em Isaías 53, no versículo 3, é isso que Jesus está trazendo à memória deles. Rejeitado dos homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos e desprezado. Lá diz exatamente esse texto de Lucas 18:32. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Veja, queridos, que Jesus estava dizendo para eles, antes mesmo que ele chegasse naquele momento em Jerusalém, que ele iria passar por esse sofrimento. Já havia sido profetizado isso. Agora nós podemos aprender algo, e isso também está lá no profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, dizendo o seguinte: todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar, quando ele se puder, como oferta pelo pecado. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Olha, queridos, que texto profético. Ou seja, foi da vontade do Senhor que ele passasse por esses momentos para nos ensinar, nesta sexta-feira da paixão, a vontade do Pai, para que nós pudéssemos então sermos abençoados por ele. E é nesse processo aonde, na sua caminhada, na sua última viagem para Jerusalém, que ele vai trazer para mim, para você, algumas coisas extremamente importantes nesta manhã para os nossos corações e para a nossa vida. Chegando em Jerusalém, nós sabemos a sua entrada triunfal. Ele foi recebido, depois de ter saído de Jericó, que foi uma cidade muito próxima ali, poucas horas ele já estaria chegando. Ele foi recebido com hosana, salva-nos, Senhor, com ramos, com os mantos sobre a rua, sentado num jumentinho, onde havia uma expectativa naquele momento. Mas, muito além do que poderia acontecer, Jesus, ele então é julgado pelos governantes da época, e também Pilatos, como nós conhecemos, colocou então uma eleição para que o povo então pudesse julgar entre ele e a Barrabás. É neste momento que Jesus é escolhido para ser então um prisioneiro sacrificado e crucificado naqueles dias. Ora, o que nós aprendemos neste momento onde Jesus ele foi condenado pelo povo, naquele momento da crucificação, o que Jesus vem nos ensinar depois dessa longa viagem de 3 dias e agora, obedecendo a Deus neste momento tão difícil na cruz. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições agora especificamente quando ele está pregado nesta cruz após ter recebido uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ora, a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 24, uma frase de Jesus, mesmo em meio a tantas dores, ele diz o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ora, o que a crucificação vem ensinar para mim e para você? Não pagar o mal com o mal. Jesus, naquele momento de dor, de sofrimento, ele sendo Deus e homem na mesma natureza, ele vem ensinar para mim e para você, por mais que estejamos passando por momentos difíceis, por mais que nos afronte, por mais que pessoas estejam cometendo injustiça, o ensinamento de Jesus neste momento de sexta-feira da paixão, onde nós estamos aí celebrando a Páscoa, é nós justamente pensarmos que nós precisamos, se há alguma injustiça, pagar com o bem para a vida das pessoas, O mundo precisa urgente de pessoas que perdoem uns aos outros e não de pessoas vingativas. O mundo está carente de pessoas boas. E é ali na cruz onde Jesus nos deixa uma grande lição sobre este momento na vida de Jesus.
Um outro ensinamento de Jesus é que a crucificação ensina a olhar para a alma das pessoas e não para os seus erros. Jesus poderia neste momento ter lançado uma palavra de maldição. Muitas vezes, quando os discípulos ficavam nervosos, irritados, eles quiseram falar assim, Jesus, principalmente quando eles foram impedidos de passar por Samaria, não é? Eles disseram assim, olha, Jesus quer que a gente desça fogo do céu sobre essa cidade. Não, nós não podemos, e nesta Páscoa nós precisamos ser revestidos de um povo que perdoa. O mundo está carente de pessoas que amam, de pessoas que perdoam. Porque de vingança o mundo já está cheio. Uma outra lição nessa crucificação que Jesus nos deixa, nós encontramos ali no mesmo texto de Lucas, no capítulo 23, onde narra sobre a crucificação, está ali no versículo 35 e 39. Jesus, ele foi zombado e blasfemado, tanto pelos governantes, como por um daqueles dos ladrões que foi crucificado ao lado dele. Ora, o que isto nos ensina quando Jesus foi zombado, não é? Quando disseram para ele, ora, você não salvou a muitos, salva-se a ti mesmo. Quantas palavras foram ditas ali para Jesus, provando, tentando ele. Que lição que nós queremos tirar com essa palavra quando ele foi zombado? E aí eu quero recorrer aqui ao nosso apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios 13, ele nos faz uma narrativa maravilhosa sobre o amor. Ele diz lá que o amor tudo sofre, e é verdade. Jesus na cruz sofreu todas as possibilidades, não apenas no teu físico, não é? Teu físico foi extremamente esmagado, Para que você tenha uma ideia, quando alguém é crucificado, quando alguém fica pendurado no madeiro, principalmente naquela posição, todo o seu organismo começa a sofrer uma queda na sua pressão, todo o seu sangue começa a faltar para o cérebro, para o coração, e começa a entrar tudo isso em colapso. Mas é neste momento que Jesus encontra uma força espiritual para superar aquele momento de zombaria, para aquele momento de dificuldade, e a Bíblia diz que ele realmente praticou isso. O amor tudo sofre, e ele sofreu por mim e por você. O amor, quem ama, tudo crê, e ele cria, ele tinha certeza que Deus estava com ele naquele momento. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, e ele suportou por mim e por você. Ele suportou as pessoas falarem daquela forma com ele. Na cruz, ele suportou ofensas, calúnias. Nós precisamos, nesses tempos de isolamento, não é, guardar os nossos lábios. Jesus ensinou ali na cruz para que nós possamos guardar os nossos lábios. Há momentos que nós somos tentados a falar coisas que nós não devemos. Há momentos que nós somos tentados a escrever coisas que nós não devemos escrever. Há momentos que a nossa mente é tentada, é provada a fazermos aquilo que não devemos fazer. Que nós possamos, nesse exemplo da crucificação, também suportar tudo isso que estamos passando em amor. Porque Ele também tudo sofreu, tudo suportou e nos deu esse exemplo. Ora, a Bíblia diz lá em Lucas 23, 49, já no final da crucificação de Jesus, que todos os conhecidos de Jesus e as mulheres também, que haviam seguido naquela viagem que eu disse para você, lá de Cafarnaum até Jerusalém, estavam de longe vendo estas coisas. Ora, queridos, o que isso nos ensina na crucificação? Que esta Páscoa seja, nesta sexta-feira, um momento para nós nos aproximarmos mais dele. Ainda porque neste momento de dificuldade, a grande maioria, pouquíssimas pessoas estavam ao lado dele. Aquelas pessoas que viram milagres, que viram coisas extraordinárias aconteceram, agora estavam vendo de longe. Que nessa Páscoa, nessa sexta-feira, eu e você possamos ser impactados por ele.
que a gente possa não ficar vendo de longe, mas que esse momento de dor nos aproxime ainda mais, nos aproxime de Jesus, que você possa também se aproximar daqueles que estão sofrendo. Sabe quantas pessoas neste momento estão sofrendo? E você precisa também se aproximar, porque amar a Deus significa também amar o próximo. Você é desafiado, eu também sou desafiado agora a se aproximar de pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que também Deus está nos mostrando. Que este momento seja um momento de nos aproximarmos deste momento. Jesus, não é? Nesta longa viagem que estamos fazendo, não podemos nos afastar dele jamais. A nossa vida é uma viagem e nós estamos caminhando ao lado de Jesus, talvez por um ano, aqueles que são novos na fé, outros estão caminhando há 30, 40 anos, e não é no momento da dor que nós vamos nos afastar, independente do que nós estamos passando. Eu quero, neste momento de Páscoa, que nós possamos pensar, e eu creio que este ano nós teremos uma Páscoa que possivelmente nos últimos 50, 100 anos nunca tivemos. Nós teremos menos chocolate, nós teremos menos coelhos, nós teremos menos marketing, mas com certeza nós teremos mais dele nas nossas casas. Há um cântico que diz: perto quero estar, junto aos teus pés. Que neste dia, onde nós trazemos a memória de Jesus nessa crucificação, eu e você possamos caminhar ao lado dele e nós possamos ser edificados pelo exemplo de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que você está precisando nesta manhã, nesta sexta-feira de paixão e morte de Jesus, mas eu tenho a certeza que ele, assim como na sua longa viagem, ele está neste momento também passando pela sua casa. A sua casa é parte da viagem de Jesus. O seu quarto, a sua sala, o teu coração é parte desta longa viagem de Jesus. Que ele possa abençoar você, que ele possa nos abençoar. Que esta palavra seja bênção em sua vida, no seu dia a dia e nesta manhã. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Meu Pai, nosso Deus, que nesta manhã de sexta-feira da paixão, a crucificação, Deus, seja para a nossa vida um momento de inspiração, Pai, de motivação, que seja, ó Pai, um momento de comunhão com Jesus, que toda esta viagem que Ele fez por nós, ó Pai, nós possamos dar esta oportunidade para Ele adentrar as nossas casas e ali, Senhor, fazer milagres que nós precisamos, ó Deus. Se há alguém, ó Pai, que está nos ouvindo, que está ali recebendo esta mensagem, Senhor, que está passando por alguma dificuldade, talvez a falta de perdão, um relacionamento, se está ali, ó Pai, de repente faltando a paz, o amor, Deus, que a crucificação seja este momento também de restauração da vida, Pai. Estamos trazendo à memória, Pai, este momento tão difícil, ó Pai, na vida de Jesus, mas Ele foi fiel até a morte, ó Pai. Ó Pai, nos abençoa, Pai, nesta manhã. Abençoa, Pai, as nossas vidas, para que possamos, ó Pai, ser fortalecido, ó Pai, neste momento. Que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar. E nós te louvamos, ó Pai, pela força, pela comunhão que Jesus teve com o Senhor e nos deixou este legado de perseverança e de fé, Senhor, até o fim. Nós te louvamos em nome de Jesus, que morreu por nós. Amém. Querido, eu quero aproveitar este momento também em abençoar a sua casa com uma bênção apostólica, que você receba aí. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, com todas as famílias que estão esparramadas, não apenas em nossa igreja, mas em toda a terra, que possa nos abençoar neste tempo com
toda sorte de bênçãos. E nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos aos nossos avisos. No domingo, às 8 horas da manhã, nós teremos o culto da ressurreição. O túmulo está vazio. Nós, como igreja, sempre fizemos em jejum. Então, se você conseguir priorizar, você que está sozinho ou com a sua família, participe desse culto. Lembrando que nós não teremos culto no domingo à noite e também não teremos escola de missões. Deus abençoe sua vida e sua família. Obrigado.